E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça na NR11. A ideia aqui é bem simples: pegar essa norma, que às vezes parece um bicho de sete cabeças, e transformar ela numa ferramenta do dia a dia. Um guia prático para a gente da segurança do trabalho, garantir ambientes que sejam não só seguros, mas também produtivos. Sabe aquela pergunta que a gente tem que se fazer sempre que pisa numa área nova? É essa aqui. A iluminação aqui tá segura de verdade? Porque vamos combinar, só daquela olhadinha não resolve. Garantir segurança visual é muito mais do que achar que tá claro. A gente precisa saber tecnicamente se os níveis de luz batem com o que a tarefa executada ali exige. E para responder isso com precisão, nosso roteiro tem 5 passos. A gente começa entendendo os riscos. Depois, vamos dar uma geral na norma, aprender a usar a ferramenta principal dela, que é o quadro 1, ver como se mede na prática e, no fim, como colocar tudo no papel, no relatório técnico. Bora lá? Primeiro de tudo, por que a iluminação é tão importante para a segurança do trabalho? Simples. Luz ruim não é só sobre dificuldade para enxergar. Ela, na verdade, cria perigos bem reais que podem causar erros, acidentes e até problemas sérios de saúde para o pessoal. A norma é bem clara sobre esses riscos. Temos o ofuscamento, sabe, aquele brilho forte que te deixa cego por um instante. A cintilação, aquela piscadinha chata da luz que cansa a vista. E o super perigoso efeito estroboscópico, que pode fazer uma máquina girando a 1000 por hora parecer que está parada. E as consequências? Vão desde uma dor de cabeça em estresse, até erros graves na operação e, no pior caso, acidentes. É exatamente aí que a Nó 11 se torna a nossa melhor amiga. Ela é a ferramenta que nos ajuda a sair do "eu acho que a luz está boa" e ir para o "eu tenho dados que provam". Com a norma, a gente para de trabalhar com achismo e começa a trabalhar com conformidade técnica, com base legal. E o foco principal da norma é um só: padronizar. Ela basicamente cria uma receita de bolo, uma metodologia única, para que todo profissional de segurança avalie a luz do mesmo jeito. Assim, a gente garante que os critérios sejam os mesmos em qualquer lugar, em qualquer empresa. E a palavra-chave aqui é iluminância. É a nossa métrica principal. Medida em lux, ela nos diz quanta luz de fato está chegando ali na superfície de trabalho, seja uma mesa, uma bancada, o que for. É com esse número que a gente vai trabalhar. Agora, olha só que ponto importante e que gera muita dúvida. A norma permite uma tolerância, uma pequena margem de erro, de até 10% abaixo do valor mínimo. Mas muita atenção aqui. Isso não é uma meta, tá? É só uma gordurinha para queimar em caso de pequenas flutuações. O nosso objetivo é sempre, sempre atingir ou passar do mínimo. Ok, já entendemos a base. Agora vamos para a parte prática, o que a gente realmente usa em campo. Para quem está avaliando, a ferramenta mais importante da NH11 é, sem dúvida, o quadro 1. É lá que a gente vai consultar o nível mínimo de luminância para cada tipo de tarefa que existe. Ah, mas e se a tarefa que eu estou avaliando não está na lista? A norma já pensou nisso. Ela diz que o profissional deve usar o bom senso, o seu julgamento técnico, para achar uma tarefa parecida na tabela e usar aquele valor como referência. Isso só mostra o quanto a experiência de quem está avaliando conta. E muito. Vamos imaginar um cenário prático. Pensa numa indústria metalúrgica. As necessidades de luz lá dentro mudam muito, né? Para uma usinagem de precisão, por exemplo, o mínimo que o quadro 1 pede é 500 lux. Para uma montagem mais delicada, também 500 lux. Agora, para a inspeção final da peça, onde cada detalhe minúsculo importa, aí a exigência sobe para 750 lux. O quadro 1 nos dá essa precisão. Certo, já sabemos o número que a gente precisa encontrar. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como a gente mede isso em campo do jeito certo, de um jeito que o resultado seja confiável? Porque o jeito que a gente mede é tão importante quanto o valor que a gente busca. O procedimento correto tem 4 passos básicos. Primeiro, a gente faz uma avaliação preliminar para entender o local. Segundo, um passo que muita gente pula e que é crucial para a precisão, deixar o equipamento estabilizar. Tem que esperar o tempo que o fabricante manda, não tem jeito. Só depois, a gente posiciona a fotocélula certinho no plano da tarefa e começa a fazer as leituras. E ó, aqui vai uma dica de ouro que está na própria norma. Evite usar roupa clara no dia da medição. Pode parecer besteira, um detalhe pequeno, mas o reflexo da sua própria camisa pode interferir na fotocélula e dar um valor mais alto que o real. Imagina comprometer uma avaliação inteira por causa disso? Outro detalhe técnico que faz toda a diferença: a altura da medição.
ela tem que ser feita exatamente onde o trabalho acontece. Se não tiver um plano óbvio, a norma define um padrão pra gente, 75 centímetros do chão, que é mais ou menos a altura de uma bancada de trabalho comum. Ufa! Trabalho de campo feito! Agora a gente vai para a etapa final, que é a documentação. Um relatório técnico bem feito não só mostra os números, ele valida todo o seu processo de avaliação. É o que dá credibilidade e o que permite que o seu trabalho seja rastreado. E não precisa nem quebrar a cabeça. A própria seção 8 da NH11 já nos dá um checklist do que precisa ter no relatório. Tem que ter os objetivos, os dados do equipamento, incluindo o certificado de calibração, quais critérios você usou, a descrição do ambiente e, claro, os dados que você coletou e, o mais importante, a sua interpretação técnica sobre eles. Esse relatório é a prova final do seu trabalho. E com isso a gente fecha todo o ciclo, do risco ao relatório. Agora, a missão é levar esse conhecimento todo para o campo, para a prática. Então a pergunta final não é se um lugar está claro ou escuro. A pergunta para o profissional de segurança é, na sua próxima medição, que riscos que hoje estão escondidos a luz vai finalmente revelar? Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.